Tá recheada. Tá, ó, isso. Recheada de coisa bonita. Ó. É bonita mesmo a roupinha de neném. Uhum. É muita roupinha de Não, criança. eu aqui, achei uma gente, ó. sacola de roupa de neném, tu achou outra, mas misturada, né? Aí, gente, ó. Ai, ai. Tamanho do short dos troços, né? Ixi, Cuecão o lugar de botar couro. o pacote de fumo tá ali, ó. Você viu, gente? Tem um negócio assim de botar o fumo e o isqueiro. Olha aí, ó. Tá vendo? Aí. Se a gente rir, que as moscas entram pra dentro da boca da gente. Olha, de novo. De criancinha. Ó. Mas aí tá certo. De jogar no mato mesmo. De jogar mesmo as roupas das criancinhas no mato, sabe por quê? Que agora apareceu o bebê reborn. Aí agora não precisa, porque o reborn passa uma semana, um mês com uma roupa só. Não precisa estar trocando.